Sabia que um cachorro pode unir um país inteiro e ao mesmo tempo revelar muito sobre quem nós somos? Orelha, um nome simples, mas que carrega uma história que o Brasil não deveria esquecer. Orelha não era apenas um cachorro de rua. Ele era o que chamamos de cão comunitário, daqueles que pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Durante quase 10 anos, ele caminhou pelas ruas da Praia Brava, em Florianópolis. Moradores, comerciantes e turistas o conheciam. Alguém sempre deixava água, outro deixava comida, outro fazia carinho. E assim, dia após dia, Orelha foi se tornando parte da paisagem. Ele estava sempre ali, na areia, nas calçadas, caminhando tranquilo entre as pessoas, como se entendesse que aquele lugar também era seu. E talvez fosse mesmo, porque quando um animal vive tanto tempo entre pessoas, ele aprende a confiar. E confiança é algo precioso. Mas uma madrugada mudou tudo. Aquele cachorro que sempre viveu rodeado por pessoas encontrou justamente o pior lado delas. Orelha foi brutalmente agredido. Dias depois, ele foi encontrado em estado gravíssimo. Ferido, machucado, sem forças. Ele ainda foi levado para uma clínica veterinária. Mas os ferimentos eram severos demais e Orelha não resistiu. Imaginar isso dói. Dói imaginar um animal que viveu confiando nas pessoas, sendo ferido justamente por elas. Um ser que nunca pediu nada além de carinho, tendo seus últimos momentos marcados pela dor. Porque um cachorro não entende crueldade. Ele não entende violência. Ele não entende por que alguém faria aquilo. Ele só entende amor. E quando essa história veio à tona, algo aconteceu. O país inteiro reagiu. As redes sociais explodiram. Milhares de pessoas compartilharam a história. Surgiram protestos, manifestações. Pessoas levaram seus próprios cães para as ruas pedindo justiça. Hashtags apareceram. Vídeos viralizaram. Parecia que o Brasil inteiro estava unido. E naquele momento, uma coisa ficou clara. O povo brasileiro não é indiferente. O povo brasileiro se importa. Mas existe outra dor também. A dor do esquecimento. Porque muitas vezes a indignação é intensa, mas dura pouco. No começo todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo se revolta. Mas então o tempo passa. Surge outra notícia, outro escândalo, outro assunto. E de repente, silêncio. É quase como se a indignação tivesse prazo de validade. E nesse caso, outro detalhe chamou a atenção. O carnaval chegou. As ruas se encheram de música, festa e alegria. E isso não é errado. O povo brasileiro merece sorrir, merece celebrar. Mas fica uma pergunta que incomoda. Por que tantas vezes a nossa memória termina exatamente quando a festa começa? Não é o carnaval o problema. O problema é quando a alegria vira distração. Quando a festa vira esquecimento. Quando aquilo que deveria continuar sendo discutido simplesmente desaparece da conversa. E nesse silêncio outra coisa acontece. Políticos aparecem. Alguns usam a tragédia para discurso. Outros para likes, outros para promessas. Mas depois somem também. Porque para muitos, tragédia vira oportunidade política. E quando a repercussão acaba, o interesse acaba junto. E o que sobra? Sobra um memorial improvisado, flores, cartazes, velas e a lembrança de um cachorro que não podia se defender. Mas existe algo importante que esse caso mostrou. Quando as pessoas se unem, algo poderoso acontece. Milhares de brasileiros se mobilizaram, protestaram, cobraram justiça. Isso prova algo muito importante. Quando a sociedade decide agir, ela tem força. Força para pressionar, força para mudar leis, força para exigir responsabilidade, força para proteger quem não tem voz. Por isso, Orelha não pode ser apenas mais um caso esquecido. Ele precisa ser um lembrete. Lembrete de que a crueldade existe, mas também de que a compaixão existe em muito mais gente. Lembrete de que a indignação precisa durar mais que alguns dias. E principalmente, lembrete de que quando pessoas se unem por uma causa justa, elas se tornam mais fortes do que qualquer sistema que tente ignorá-las. Então não esqueça do Orelha.
Não esqueça do que aconteceu. Não esqueça das pessoas que se mobilizaram. Não esqueça que milhares de brasileiros se levantaram para defender alguém que não podia se defender. Porque quando lembramos, nós honramos. E quando nos unimos, nós mudamos o mundo. Até o próximo Sabia Que? A curiosidade nunca dorme.